giz de cera ao invés de resina epóxi. Atualmente, a mobília que usa resina epóxi como material de acabamento está se tornando cada vez mais popular no mercado. As mesas são as mais procuradas e isso já não é mais nenhuma surpresa. Quando esses móveis estão prontos, eles ficam simplesmente lindos. Independente do tipo de mobília, essa técnica faz com que o móvel seja único. Há alguns meses, o carpinteiro chamado Chris mostrou que é possível ser ainda mais original usando lápis de giz de cera no lugar da resina epóxi. Ele começou a fazer sua nova mesa como se estivesse criando qualquer outra peça de mobiliário comum. Primeiro, ele juntou algumas tábuas de madeira para conseguir obter uma superfície suficientemente grande. Em seguida, ele marcou qual parte seria a bancada e qual seriam as pernas da mesa. Depois, desenhou à mão o lugar que seria colocado o giz. Para cortar a madeira e criar uma cavidade onde os lápis de cera seriam inseridos, o profissional usou uma fresadora manual. Agora é que começa a parte mais legal. Cada giz é desembalado e colocado derretido na cavidade esculpida. Por conter cera, o giz derrete quando exposto ao ar quente e torna-se quase instantaneamente líquido. O rapaz fez um desenho parecido com um rio de arco-íris. Além disso, ele também decorou com giz colorido os pontos de fixação entre a bancada e a perna da mesa. Depois de pronta, a mesa ficou simplesmente linda e original. Base de chuveiro pré-fabricada. A empresa Schluter Systems fabrica diversos materiais de construção que podem ser utilizados em pavimentos e chuveiros. O vídeo mostra como são construídos a base de chuveiro, o meio-fio e um elegante ralo de chuveiro, tudo isso com a ajuda dos produtos dessa empresa e com uma mãozinha do hábil mestre de obras. O sistema Curd Shower é utilizado como base para a ducha. Os blocos de poliestireno são leves e seu formato pode facilmente ser modificado com uma faca. O material então é colocado sobre uma camada de argamassa especial chamada Thin Set Mortar. Se o cano passar por baixo do box do banheiro, como nesse caso, então é instalado um ralo circular no meio. Já o meio-fio serve para evitar que a água se esparrame por todos os lados. Uma camada fina de Thin Set Mortar é novamente aplicada sobre a placa de poliestireno para unir os revestimentos da construção. Em seguida, o construtor coloca uma camada de membrana polimérica que realiza a função de impermeabilização. Além disso, a membrana é colocada nos cantos e dobras do futuro box do banheiro para evitar que a água escape. Quando o trabalho é concluído, a construção fica perfeitamente impermeável, com zero probabilidade da água vazar. Depois disso, o construtor já pode colocar o azulejo. A Schluter Systems também oferece soluções incríveis de design de ralos que são muito parecidos com azulejos comuns. Acabamento de pedra falsa. Apesar dos materiais de acabamento naturais serem muito bonitos, ainda assim eles não são frequentemente usados nas construções. A questão é que esses materiais, além de não serem muito baratos, podem acabar aumentando significativamente o peso da construção, o que não é muito viável. No entanto, isso não é mais desculpa para não se ter e admirar um muro de pedras. Até porque esses mestres de obras criativos criaram um jeitinho de construir um acabamento que imita a pedra com poucos materiais. O processo de acabamento começa com o construtor desenhando no muro com a ajuda de uma imagem e marcando o tamanho e o formato das pedras. Para garantir que o resultado final seja mais realista, primeiramente um corante de cor branca é adicionado à argamassa durante o processo de mistura. Um tipo de bico aplicador é usado para colocar a massa e contornar as bordas da futura pedra. Esse instrumento dá precisão e vazão suficiente para que a argamassa densa passe pelo aplicador. Depois que a massa é aplicada, ela deve ser nivelada com uma espátula. Em seguida, um corante de cor amarela é misturado ao resto do composto, que será usado para preencher os espaços entre os contornos. O construtor então aplica uma camada grossa desse material na parede para que ela fique maior do que as bordas existentes. Para que a massa fique bem compacta, um rolo de tinta é passado sobre o muro. A fase final da criação do acabamento é a remoção do excesso de argamassa da camada, utilizando a ponta afiada de uma espátula. A aparência final do muro de pedra é obtido depois que o construtor limpar os vãos com um pincel fino molhado.
tijolos de isopor. Não é assim tão fácil pensar em uma utilização versátil para um monte de isopor usado, sujo e quebrado. No entanto, até mesmo os mestres de obras mais qualificados não são capazes de lidar com facilidade com essa tarefa. Essas pessoas que estamos mostrando agora no vídeo, por exemplo, tiveram a ideia brilhante de fazer tijolos a partir de isopor. Se quiser repetir o conceito, você primeiro precisa construir um triturador. Este aqui foi feito de madeira compensada, um aspirador velho e um cano com vários parafusos pregados. O saco coletor é fixado ao triturador com a ajuda de clipes de papel comuns. De acordo com os criadores deste equipamento, a produção de tijolos é bem grande, porque até mesmo uma pequena quantidade de isopor triturado acaba virando um monte de matéria-prima. Um saco cheio desse material é suficiente para fazer pouco mais de 20 tijolos. Para preparar a massa, é necessário colocar 5 baldes de isopor triturado e um balde de cimento. Ao adicionar a água, obtém-se uma mistura firme e espessa. Depois de pronta, a mistura preenche uniformemente as formas de madeira. Um outro pedaço de madeira deve então compactar a massa para garantir que os tijolos fiquem firmes e do mesmo tamanho. E a secagem não demora muito. Esses tijolos são excelentes para isolamento acústico e térmico e não molham. O baixo custo da ideia torna o material ideal para pequenos projetos de construção. Decoração de parede. Frequentemente mostramos uma variedade de maneiras de decoração de paredes. No entanto, tem tantos jeitos diferentes que novamente mostraremos com prazer algo interessante. A pessoa que está sendo mostrada agora no vídeo usa tinta de interior Silcosil e tinta de decoração mágico para criar um painel decorativo. Esta última tinta tem uma capacidade única de mudar de cor após a aplicação na superfície. A produção desses materiais de construção é realizada pela empresa Tajik Silcoat Boya. Primeiramente, uma fina camada de tinta preta Silcosil é aplicada na parede pelo pintor com a ajuda de um rolo. Depois da secagem começa a segunda etapa e a mais interessante do trabalho. Repare que a tinta que está dentro do balde é branca. Ela então é aplicada no painel negro com uma espátula estreita. O pintor literalmente pressiona a ferramenta na parede que está sendo decorada para fazer com que a tinta fique somente em torno das bordas. No meio do processo já é possível ver que a tinta meio que muda de cor, obtendo uma bela tonalidade azulada. A parede decorada acaba ganhando um novo design super diferente, podendo ser usada em qualquer cômodo. Você também pode cobrir a parede toda com essa técnica. Esculturas de sucata metálica. Enquanto grandes empresas compram metal usado para processá-lo e realizar um ciclo de produção secundária, algumas pessoas acabam dando uma segunda chance para esse metal de uma forma completamente diferente e inusitada. Conheça Alan Williams, um artista metalúrgico do Reino Unido. As esculturas dele são criadas a partir de peças metálicas super comuns. As principais ferramentas usadas para esse trabalho são martelos de forja, fogo e uma variedade de alicates. Ele consegue dar formas e curvas incríveis a qualquer peça. Basta uma engrenagem velha para que o habilidoso artista a transforme em um animal alienígena. De acordo com o rapaz, o mais prazeroso de tudo é fazer essa escultura através de materiais de reposição que já não são mais usados e que são difíceis de encontrar um novo propósito útil para eles. Com isso, essas peças são transformadas em partes da escultura, que fica simplesmente admirável. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.